Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos para mais uma sessão de um caso clínico de aconselhamento com receita médica para aconselhamento farmacêutico para tratar desta vez de um tema com anticoagulantes orais e ao mesmo tempo, na mesma receita, com tratamento de anemia ferropénica. Desta vez temos aqui a farmácia Oeiras Figueirinha, que aceitou o nosso desafio também, porque estamos já desde janeiro a fazer estas apresentações no grupo de farmácias Olan, certificadas pela ISO 9001, e é nesse âmbito que estamos a fazer uma apresentação por mês de um tema de receituário para treinarmos e para termos aqui algumas linhas de orientação para que sejam uma base para estudo e para o vosso uso ao balcão. Portanto, vou passar aqui a palavra às duas colegas que estão na farmácia Oeiras Figueirinha a abraçarem este tema. Teremos então 15 minutos, mais ou menos, de apresentação e depois eu termino as gravações para tirarmos algumas dúvidas e esclarecermos alguns pontos que eventualmente tenhamos para esclarecer. Obrigada, colegas, então passo-vos a palavra. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Mariana e eu sou a Evelyn e trago comigo a Evelyn e vimos então apresentar aqui o caso deste mês. Agradecemos também a presença e o convite. Começando aqui por ver a receita que selecionámos, é uma receita não muito extensa, tem apenas 3 medicamentos, mas são medicamentos que são muito frequentes surgirem ao balcão no nosso dia-a-dia, na farmácia. Começando então por identificar as substâncias presentes na receita, a receita tem o Rivaroxaban, na dosagem de 20 mg, trata-se de um medicamento que pertence à classe dos anticoagulantes, e, neste caso, para toma oral, um comprimido por dia para administração oral. Também temos presente o pantoprazol, 20 mg, que é um medicamento que pertence à classe dos inibidores da bomba de prótons. Também para via oral, de administração oral, neste caso trata-se de um comprimido gastroresistente. Por fim, temos também na receita presente o Legofer, que é um composto de ferro, pertence à classe dos compostos de ferro, e, neste caso em específico, trata-se de uma solução em ampola para via de administração oral. Fazendo agora aqui uma breve análise do farmacêutico, olhando um bocadinho para a descrição da utente e caracterização da sua situação, esta receita pertence a uma mulher de 65 anos, professora, que tem um estilo de vida relativamente sedentário. Não é fumadora, nem tem registro de problemas renais ou alergia prévia a medicamentos. Olhando para o histórico das patologias, tem diagnosticada diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia, estando indicada para ambas as situações, com os seguintes medicamentos: metformina 1000, um comprimido ao almoço, e simvastatina 40 mg, um comprimido ao jantar. Ambas as situações têm andado controladas, estão estabilizadas. Devido ao histórico familiar da ocorrência de patologias isquémicas, nomeadamente AVC, o médico optou por prescrever o anticoagulante oral, o Rivaroxaban, de forma a prevenir eventos deste género no futuro. Uma vez que o Rivaroxaban pode causar alguma irritação a nível gástrico, foi incluída na prescrição, foi incluído o inibidor da bomba de prótons. Nos últimos tempos, a utente andava a sentir-se com algum cansaço, sem energia, e então o médico optou por prescrever umas análises em que os resultados demonstraram uma alteração nos níveis de hemoglobina, estando então a utente na presença de uma anemia e com a necessidade de fazer toma de composto de ferro. Patologias ou situações em que é contraindicado o uso destes medicamentos presentes na receita que selecionamos é, obviamente, se houver alergia prévia a substâncias ativas ou excipientes presentes nos medicamentos, se houver uma toma concomitante com medicamentos que pertencem à mesma classe, farmacoterapêutica, também se houver sensibilidade a nível gastrointestinal ou presença de úlceras gástricas e ainda em casos de pancreatite ou cirrose hepática. Ainda no seguimento do aconselhamento ao utente, foram colocadas algumas questões ao utente, nomeadamente se os medicamentos descritos são para si, se vai iniciar o tratamento ou se já é toma habitual,
se toma algum medicamento para o sangue, se fez análises recentemente e os valores de hemoglobinas se estavam alterados, se tem controlado os valores de glicemia e de colesterol, se tem sentido algum cansaço ou falta de energia. Essas questões foram colocadas com o objetivo de validar a terapêutica para saber se os medicamentos prescritos se adequavam à situação atual da utente. Mediante as respostas obtidas, confirmamos que sim. Então, passamos então à indicação da toma correta da medicação. Na prescrição vinha então o rivaroxabano, a fazer um comprimido por dia depois do almoço, de modo a diminuir o risco de sensibilidade gástrica. O rivaroxabano, ele atua inibindo a formação de trombos, diminuindo o risco de ocorrência de eventos cardiovasculares. Também continha da receita o pantoprazol, que vinha com a indicação de um comprimido por dia em jejum, 30 minutos antes do pequeno almoço, vai atuar inibindo a produção do ácido gástrico, protegendo assim a mucosa gástrica. E por último, o Legofer, apesar de na receita vir para fazer uma ampola em jejum, nós optamos por aconselhar o utente a fazer 2 horas após o pequeno almoço, isto porque o Legofer é melhor absorvido num ambiente onde a acidez gástrica é maior, que é para absorver melhor, e o pantoprazol, visto que vai inibir o ácido gástrico, diminuiria o pH do estômago e isso não iria absorver. Por forma a tirar mais proveito do medicamento, nós optamos por fazer o aconselhamento dessa forma. E o Legofer o que vai fazer é aumentar os níveis de ferro no organismo. Passando aqui então em algumas indicações ao utente e referir aqui algumas interações. Começando pelo pantoprazol. O pantoprazol pode ser afetado, a sua biodisponibilidade no organismo pode ser alterada se for tomado concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que com a toma de antifúngicos que pertencem à classe dos azóis, nomeadamente cetoconazol, itraconazol ou ainda antivíricos para o tratamento de VIH, uma vez que se tomarmos o pantoprazol ao mesmo tempo que estes medicamentos, vai haver interferência na absorção dos mesmos, uma vez que necessitam aqui de um pH gástrico também muito específico, neste caso mais ácido, para a sua melhor absorção. O metotrexato, peço desculpa, também pode haver aqui uma interação entre ele e o pantoprazol, portanto é aconselhado que pessoas que estejam a fazer tratamentos com doses muito elevadas de metotrexato, nomeadamente doentes com cancro ou doenças autoimunes, suspendam aqui a toma de pantoprazol, seja suspensa essa toma, porque pode haver aqui um aumento dos níveis plasmáticos desta substância do metotrexato no sangue. Passando então agora para o rivaroxabano, para o anticoagulante, se for tomado simultaneamente com medicamentos da mesma classe farmacoterapêutica ou mesmo enoxaparina, pronto, sem ser toma oral, mas que seja via venosa, vai haver um efeito aditivo da ação e fica aumentado o risco de hemorragia. Também a toma concomitante com anti-inflamatórios não esteroides potencia o aumento de hemorragia no utente. E depois aqui também colocámos a referência a alguns fármacos que vão ser potentes inibidores ou, por outro lado, potentes indutores da via de metabolização do rivaroxabano, podendo então afetar também a sua biodisponibilidade, se tomados ao mesmo tempo. Como está aqui descrito, no caso do rivaroxabano, em simultâneo com antiinfúngicos, cetoconazol, itraconazol, ou mesmo tratamentos antivíricos para o tratamento de VIH, como estes são potentes inibidores do citocromo, vão afetar então depois a eliminação do rivaroxabano, ficando esta aumentada no organismo. Por outro lado, rifampicina, fenobarbital, entre outros, potentes indutores do citocromo, vão reduzir a eficácia do tratamento com o anticoagulante, porque vão potenciar a sua metabolização. E também, a título de curiosidade, porque pronto, nós achamos por bem colocar estas interações, que é entre o rivaroxabano e algumas plantas, como a erva de São João, que é uma erva bastante utilizada no tratamento da ansiedade, que também atua como indutor da enzima CYP3A4, diminuindo a concentração plasmática do rivaroxabano, diminuindo assim a eficácia. Algumas substâncias também bastante utilizadas, como ginkgo biloba, ginseng, gengibre e camomila, também vão atuar como inibidores do CYP3A4 e
com o efeito antiplaquetário, vão aumentar também potencialmente o risco de hemorragia, caso sejam feitos concomitantemente com o rivaroxaban. E por isso é muito importante não só dizer ao utente saber dos medicamentos que faz, mas também dos suplementos alimentares e fitoterápicos que o utente possa estar a fazer, que pronto, pode interferir com a medicação e ocorrer alguns efeitos adversos assim indesejáveis. Aqui só algumas indicações ao utente, uma vez que vai estar a tomar o rivaroxaban, a ter especial precaução caso haja feridas, cortes, uma vez que o risco hemorrágico está aumentado, está a tomar um medicamento que vai tornar o sangue um bocadinho mais fluido, explicando assim ao utente. Pode também ocorrer com alguma frequência sangramento das mucosas, epistaxe, que é o sangramento da mucosa nasal, gengival também, e ainda gastrointestinal. E também alertar o utente para estar atento a sinais de coágulos que podem surgir, sobretudo nos membros. Caso o utente verifique que começa a ser uma situação muito frequente, então pode voltar aqui à nossa farmácia para que observemos e, eventualmente, até podemos aconselhar depois a aplicação de algum creme que ajude a reduzir este efeito e irmos acompanhando também a situação. Relativamente ao Legofer, o ferro reduz a absorção de alguns fármacos, como por exemplo as tetraciclinas, as quinolonas, penicilaminas, hormonas da tiroide, levodopa, carbidopa e metildopa. Por isso, aconselha-se então esperar pelo menos 2 horas entre a toma do ferro e estes medicamentos. O ferro também deve ser evitado a sua toma concomitante com ácidos e bases fortes, lá está pela tal alteração do pH gastrointestinal. A absorção do ferro diminui também quando toma concomitante de antiácidos, de colesteramina e, como já foi referido anteriormente, com alguns inibidores da bomba de prótons. O mesmo acontece com o clorafenicol, que é um antibiótico que atrasa a resposta terapêutica do tratamento com ferro, e podem também surgir algumas interações com suplementos como magnésio, cálcio e zinco, que diminuem também a absorção do ferro. Podem surgir também algumas manifestações gastrointestinais, como, por exemplo, dor epigástrica, náuseas, prisão de ventre ou diarreia e ainda o escurecimento das fezes ou da urina. Aqui temos algumas medidas não farmacológicas que podem potenciar a eficácia e o tratamento do ferro e minimizar o risco de reações adversas. Por exemplo, tomar o ferro com o estômago vazio. A absorção de ferro é melhor em meio ácido e sem alimentos. Recomenda-se tomar antes das refeições. O Legofer é uma solução, por isso pode ser diluído em água, caso os utentes preferirem assim. Deve-se também evitar alimentos que reduzem a absorção do ferro no momento da toma, por exemplo, de laticínios, chá e café, vegetais ricos em fitatos e oxalatos, como, por exemplo, o espinafre. Aqui também aconselha-se esperar pelo menos 2 horas entre a ingestão desses alimentos e a toma do ferro. Aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina C, visto que o mesmo faz aumentar a absorção do ferro. Para prevenir a obstipação, aconselhamos também aumentar o aporte de fibras, ingestão de água e a prática de exercícios físicos leves. Pronto, aqui temos as referências bibliográficas, mas só queria aproveitar para complementar com uma situação que é, também podemos aproveitar no nosso atendimento para no final falar ao utente da existência de consulta de nutrição nas nossas farmácias, caso ela tenha alguma questão relativamente à dieta que deve ter durante a toma de ferro e também, como vimos no início, é uma doente que tem diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada e tem colesterol também alterado. Por isso, se precisar de algum conselho nesse tipo, de alguma indicação, também podemos sempre referenciar às consultas de nutrição e ainda vir à farmácia medir os seus parâmetros bioquímicos e se tiver alguma questão, estamos sempre ao dispor para ajudar. Pronto, aqui são as referências bibliográficas que consultámos e a data também é que foram consultadas. E obrigada.